Oi, oi, amores. Deixa eu perguntar uma coisa pra você. Pra vocês. Tu sabia que Deus tem propósito na tua vida? Tem. Deus tem propósito na tua vida, na vida de vocês. Assim como também Deus tem propósito pra mim, assim como tem pra você, também tem pra mim. Vocês sabiam que Deus tem um propósito na vida de cada um de vocês? Se Deus não tivesse propósito nas nossas vidas, hoje, hoje eu não estaria aqui contando essa história para vocês. Então, Deus tem propósito nas nossas vidas. Deus tem um propósito na tua vida. Deus tem um propósito na minha vida. Senão, eu não estaria hoje aqui contando para vocês, trazendo esse testemunho, trazendo esse relato para vocês. Eu renasci, minha gente. Eu renasci. Eu renasci, eu vivi outra vez. Deus me deu outra chance de viver. Se não hoje, se não fosse por propósito de Deus, hoje eu não estaria aqui contando essa história para vocês. Então acredita que Deus tem propósito na tua vida, assim como também tem na minha. E se não fosse pela permissão de Deus, hoje eu não estaria aqui trazendo esse relato para vocês. Hoje eu não estaria aqui contando para vocês. Me desculpa, mas nesse vídeo eu vim falar de algo muito delicado e muito doloroso para mim. Faz tempo, faz um bom tempo. Só que ainda me dói falar, lembrar e pensar. Eu sou um milagre de Deus. Eu renasci. E Deus tem um propósito muito grande na minha vida. E só lá na frente que eu vou entender esse propósito. Então, se você já passou por uma situação difícil e delicada, acredita que Deus tem um propósito muito bom na tua vida. Acredita? Eu renasci, minha gente. Eu renasci. E eu agradeço a Deus todos os dias. Todos os dias da minha vida eu agradeço a Deus pelo dom da vida, por estar aqui hoje, por estar aqui, por ter as minhas filhas, por ter saúde. Eu agradeço a Deus todos os dias da minha vida. E se não fosse pela permissão de Deus, hoje eu não estava aqui trazendo esse relato, trazendo esse vídeo, trazendo esse testemunho para vocês. Hoje eu não estaria aqui. E Deus, ele é tão maravilhoso, minha gente. Deus é tão maravilhoso que me permitiu estar aqui hoje, trazendo esse vídeo para vocês. Espera aí que eu já volto, minha gente. Então, meus amores, eu já peço desculpas a vocês pelo meu estado, mas uma hora ou outra eu ia ter que vir aqui e trazer esse vídeo e relatar para vocês, contar aqui para vocês a minha experiência vivida. É uma história muito triste para mim, delicada, sim, ainda dói muito. Se passaram 10 anos, mas ainda dói quando eu lembro, quando eu falo, quando eu penso. E já tem um bom tempo que eu gravo vídeo aqui pro canal
E por que não contar para vocês o meu relato de uma experiência vivida, de uma experiência única, sofrida e muito delicada? Por que não trazer esse vídeo aqui e contar para vocês o meu testemunho? Porque Deus, ele é maravilhoso, gente. E eu sou uma pessoa que eu tenho uma fé inabalável. A minha fé é muito grande. Eu tenho uma fé inabalável. Então, assim, minha gente, eu já falei muito aqui no canal, em alguns vídeos, que eu já perdi um filho já. E quando eu fui gravar o vídeo do relato de parto da minha filha caçula, eu relatei para vocês aqui no canal que eu já fiz 4 cirurgias, que eu já fiz 4 cesáreas. E na época, os comentários aqui dos meus vídeos era ativo. E surgiu muita dúvida de muitos inscritos. Mas, Rayane, como assim? 4 cesárea, 4ª cesárea, se você só tem 3 filhos? E para muita gente que não sabe, eu já perdi um filho. Na verdade, uma filha, era uma menina. Meu primeiro filho eu perdi. E nesse vídeo eu vou estar relatando para vocês, detalhe por detalhe, de uma forma que vocês entendam, sem muita enrolação, sem muita enrolagem. Eu vou estar relatando para vocês nesse vídeo, detalhe por detalhe. Então, minha gente, não adianta eu adiar, uma hora ou outra eu tinha que contar para vocês. É um testemunho muito triste, mas ao mesmo tempo foi algo que, vamos dizer assim, foi algo que eu vou levar como aprendizado, eu vou levar para a vida isso comigo. E eu dei a volta por cima hoje, eu dei a volta por cima. Então, é um testemunho triste, mas muito bonito, de uma vitória, de uma conquista, de algo que eu queria muito, que eu ralei, eu corri atrás para me conquistar, para me conseguir. Então, ao mesmo tempo, é uma superação também, minha gente. É uma história muito bonita e eu não tinha por que guardar. Eu não tinha por que guardar dentro de mim por muito tempo, uma hora ou outra. Eu tinha que contar esse testemunho lindo para vocês, até porque hoje eu dei a volta por cima. Hoje eu venci. E hoje eu dei a volta por cima. Então eu acredito assim, se eu passei por tudo isso que eu passei, é porque Deus tem planos na minha vida. Deus tem planos na minha vida. Deus tem propósitos na minha vida. No começo que a gente passa por algo, a gente fica sem entender. Mas logo depois a gente entende que Deus, ele tinha propósito, ele tinha planos para nossas vidas. Então, minha gente, eu perdi meu primeiro filho. Eu já relatei para vocês em alguns vídeos aqui no canal que eu engravidei com 14 anos. Sim, minha gente, é verdade. Eu engravidei com 14 anos, assim que eu me juntei com o pai das minhas filhas. A gente namorou muito pouco, a gente se conheceu muito pouco, a gente já foi logo se envolvendo. Dentro de 2 meses eu já estava grávida. E daí eu passei a morar na casa de sogra, na casa dos parentes, do pai das minhas filhas. E aí eu passei por muita coisa na casa de parente. Eu sofri humilhação de cunhada, eu aguentei provocação, eu aguentei desaforo, eu aguentei piadinha. Eu tive que passar por muita coisa, eu grávida.
E aí, minha gente, eu sofri um certo preconceito da outra parte lá, da parte da minha família não. Até porque minha família sempre tratou muito bem. O pai das minhas filhas, ele sempre foi tratado muito bem. Da parte dele, eu já não posso dizer o mesmo, que eu não fui tratada da mesma forma, mas até aí tudo bem. Eu engravidei com 14 anos, fui morar na casa de sogra, passei humilhação, passei por muita coisa. E se eu for falar, minha gente, eu vou estar enrolando muito no vídeo, mas eu vou resumir para vocês. Meu primeiro filho foi uma menina. Eu perdi com 6 meses de gestação. Fazia pré-natal, tinha feito ultrassonografia, tava tudo ok, tava tudo perfeito, tava tudo certinho com a minha gestação. Num certo tempo, eu discuti com uma pessoa, eu já tava cheia de tanta provocação, de tanta piadinha, de tanta coisa, e aí eu comecei a me sentir mal. E daí senti uma dor, fui dormir no sábado à noite, dia 27, quando foi no domingo, dia 28 de junho de 2014, 5 horas da manhã, eu acordei vomitando verde, sentindo muita dor. E a gente que é mãe, quando tá grávida, a gente sente todos os movimentos que o nenenzinho faz na barriga. A gente sente todos os movimentos. E a minha filha, ela mexia muito. Eu tava com 6 meses, ela se mexia muito. E nessa certa manhã que eu acordei com muita dor e vomitando nesse domingo, ela se juntou todinha e ficou toda encolhidinha assim, ó, no lado esquerdo da minha barriga. E eu mexia pra cá, mexia pra lá e nada dela se mexer na barriga. E na época, eu falando com o pai das meninas, ela não tá se mexendo, não, ela não tá se mexendo, não. E ela não tá se mexendo. Ele, não, tá tudo calmo, tá tudo tranquilo. Pegamos um Uber, né? Eu já tinha a ciência, eu já tinha em mente que minha filha já estava sem vida dentro de mim. Eu já tinha aquilo na consciência que minha filha estava sem vida dentro de mim. E ele, não, tá não, mas a gente que é mãe, a gente tem aquele pressentimento, a gente pressente as coisas, a gente sabe as coisas. E daí a gente pegou um Uber e fomos direto para a maternidade Casa de Saúde Bom Jesus, aqui em Caruaru. É uma maternidade muito conhecida, porém hoje ela é fechada. E daí esperei muito lá, e eu me torcendo de dor lá. A baixador já tava gritando, chorando de dor, que eu não aguentava mais tanta dor. Daí chegou o momento que eu fui atendida e eu fui fazer a ultrassonografia. O médico olhou direitinho, olha, seu bebê tá sem batimento cardíaco e tal. Eu já esperava, minha gente, já, porque eu não tava sentindo os chutinhos, os movimentos dela, e ela tava só encolhidazinha, só de um lado da minha barriga. A reação do pai foi bem pior que a minha. A reação dele e tal. Daí, o médico, olha, a gente vai fazer uma cesariana para retirar o neném e tal, de urgência. Então, eu fiz uma cesariana de urgência. E daí, minha gente, eu não fazia ideia do que estava acontecendo comigo, até porque eu só tinha 14 anos, eu nunca tinha passado por uma cirurgia. E eu, o que é isso, cesariana? Eu não fazia ideia do que era uma cirurgia, eu nunca tinha feito cirurgia de nada. Então, foi a minha primeira cirurgia ali. E daí o médico me trataram muito bem, me acolheram muito bem. Tinha uma senhorinha lá, por sinal, muito carinhosa, muito paciente comigo, muito simpática comigo. E daí me deram anestesia geral, eu apaguei, não via nada, não escutava nada. E daí, minha gente, eu apaguei, dormi. Quando eu acordei, eu não lembrava de muita coisa quando eu acordei, mas eu dormi como se tivesse tudo normal, como se eu tivesse me deitado muito cansada para dormir, fosse tirar um cochilo da tarde, e quando eu me acordasse eu já tivesse com o corpo mais leve. E daí eu acordei, eu meio desorientada, sem ter noção, né? E aí me levaram para uma salinha de observação, colocaram na minha barriga 5 pedras de gelo, umas bolsas com umas pedronas de gelo em cima da minha barriga. Por quê?
após a cesariana para retirar a neném sem vida, eu tive uma hemorragia. Eu sofri uma hemorragia. O motivo do óbito da minha neném. Eu tive um descolamento de placenta. A minha placenta descolou. E no que a minha placenta descolou, ela tipo arranhou, minha gente. Ela tipo arranhou. Machucou meu útero. Eu tive hemorragia. Então eu tive 4 sangramentos. Eu tive um sangramento no útero, no abdômen, no rins e no... Eu não tô lembrada agora, mas eu tive 4 sangramentos no útero, um sangramento no útero, no rins, no... acho que foi no abdômen. Eu tive, minha gente, 4 sangramentos. Após retirar o neném, após a cesariana, eu tive hemorragia. Então, dentro de mim, a minha placenta, ela descolou e ela machucou 4 órgãos meus. 4 órgãos meus. E nisso, eu fui transferida para um hospital de uma cidade vizinha aqui em Caruaru. Eu sou de Caruaru, Pernambuco, e eu fui transferida para o hospital do Recife, o IMIP. O Recife é uma cidade vizinha aqui de Caruaru. É uma cidade vizinha. Então eu fiquei no hospital do Recife, o IMIP. Cheguei lá, fui tratada com muita ignorância. Não fui tratada da mesma forma que aqui. Até aí tudo bem. Chegando lá, eu tive que ir direto para a sala de cirurgia com muita urgência, com muita emergência. E lá eu passei por outra cirurgia para tentar diminuir o sangramento, porque no que a minha placenta descolou, ela machucou dentro de mim 4 órgãos e nisso eu vim ter hemorragia. Então eu estava entre a vida e a... E lá eu fui direto, assim que eu cheguei no IMIP, eu fui direto para a sala de cirurgia. Eu fui direto, então deram outra anestesia. Eu apaguei e acordei. Quando eu acordei, me levaram para UTI. Eu fui levada para UTI. Então isso aqui em mim estava cheio de aparelhozinho. Eu fiquei na UTI entubada. Eu fiquei entubada. Pegaram um fiozinho com nenhuma mangueira, colocaram aqui, empurraram ela todinha para aqui e ela saiu do outro lado porque eu tava vomitando muito, muito, muito. E após a outra cirurgia que eu fiz lá, me levaram para UTI. Eu fiquei na UTI. Eu não conseguia acordar, eu não conseguia abrir os olhos, mas eu ouvia. Eu não conseguia abrir os olhos e acordar, mas eu ouvia os médicos tocando em mim, eu sentia tocando em mim, eu escutava falando comigo. Eu só não conseguia abrir os olhos. Eu não conseguia abrir os olhos. Era como se eu estivesse dormindo e tendo um sonho. Eu não conseguia abrir os olhos. Então, nisso, me levaram para UTI. Chegando lá, eu fiquei toda entubada, cheia de aparelho. Colocaram um aparelho aqui em mim. Aqui, eu fiquei cheia de aparelho na UTI. Depois dessa cirurgia. E eu passei 4 dias na UTI, minha gente. Eu passei 4 dias na UTI, toda entubada. 4 dias. Eu passei, minha gente, 4 dias na UTI. Como eu tive hemorragia, eu tive que tomar... Como eu tive hemorragia em 4 órgãos dentro de mim, eu tava sangrando muito, eu tava com muito sangramento. Então, eu precisei de sangue e eu tive que tomar 17 bolsas de sangue. Eu tomei... Eu saí daqui de Caruaru, na ambulância daqui de Caruaru para o Recife. Eu tomei 17 bolsas de sangue. Eu precisei tomar. Então, quando eu saí na ambulância daqui de Caruaru para Recife, eu já fui tomando sangue. Então, tô bem no caminho e quando chegou lá, eu precisei tomar. Eu tomei 17 bolsas de sangue. Fiquei na UTI toda entubada.
No primeiro dia que eu cheguei, eu já saí da sala de cirurgia, que eu passei por uma cirurgia lá, para tentar reverter o sangramento, diminuir. Quando eu saí da sala de cirurgia, eu fui para UTI. No que eu fui para UTI, eu fiquei toda entubada, cheia de aparelho, tomando mais sangue. Quando foi no dia seguinte, minha gente, eu tive... No dia seguinte, eu sofri uma parada cardíaca. No dia seguinte, eu sofri uma parada cardíaca. Eu simplesmente apaguei. E quando eu acordei, eu lembro que quando eu acordei com choque. Eles dando aquele negócio de choque no meu peito. E aí eu fui tornando. E quando eu fui tornando, voltando, eu abri os olhos, eu meia zonza, e quando eu olhei, tava um monte de médico em cima de mim. Médico, enfermeira em cima de mim. E aí, daí eu fui tornando. Eles deram vários choques em mim, aqui no meu peito, e eu fui tornando, mas eu sofri uma parada cardíaca. Quando eu acordei, que eu olhei, eu tava meia zonza, eu tava muito dopada de muito medicamento. E aí, minha gente, quando eu tornei, eles estavam dando choque em mim pra me tornar. E eu vi aquela agitação, aquela zoada, aquela agonia quando eu abri os olhos. Um monte de médico, um monte de enfermeira em cima de mim. E eu sem entender nada, e eu sem saber de nada. E aquele aparelhozinho fazendo aquele barulhozinho dos batimentos do coração. E eu fiquei muito agitada, muito nervosa, muito assustada quando eu acordei. E daí que eu acordei, eu vi aquela agitação toda, eu recebi o medicamento na veia. E eu voltei a dormir. Eu dormi novamente. Então, quando eu acordei, já era quase de noite. Eu abri os olhos e eu acordei com muita sede, minha gente. Eu acordei com muita sede, com muita fome. E aquele monte de aparelho ligado e fazendo aquela zoadinha. E uma sala de UTI é muito fria. E eu com aquele frio, minha gente, aquele frio. Uma sala de UTI cheia de máquinas, cheia de aparelho, um monte de ar-condicionado. E aquele frio. E eu chamei a enfermeira, eu disse que estava com muito frio. Aí pegaram um negócio, botaram por debaixo do cobertor que eu tava perto das minhas pernas com ar quente, só para me aquecer um pouquinho. Aí foi diminuindo aquele frio, colocaram um monte de cobertor em mim. E aquele frio foi diminuindo e foi passando. E aí eu consegui dormir. Quando foi no dia seguinte, eu acordei com muita sede e com muita fome. Eu chamava a enfermeira. Tinha uma enfermeira bem legalzinha e tinha outra que me tratava com muita ignorância. E eu tô com fome, eu tô com muita sede, eu quero água. Minha boca tava seca, minha gente, tava muito seca. E eu não podia tomar água de forma alguma. Eu não podia beber água de maneira nenhuma. Para aliviar a minha sede, a enfermeira pegava um algodãozinho, ela molhava e passava aqui, ó, nos meus lábios, porque eu não podia tomar água, porque eu tava tomando muita medicação. Eu tava tomando soro, meus braços, minha gente, isso aqui, ó, tava tudo roxo. Isso aqui também porque eu tinha sido toda furada. E todos os dias, eu passei 4 dias na UTI. Esses 4 dias eu fazia exame, eu era furada, eu tava toda roxa de tanto ser furada. E aí eu não poderia beber nada de água, nada. A enfermeira molhava o algodão, passava aqui nos meus lábios e eu com aquela sede muito grande. E com aquela fome, minha gente, aquela fome muito grande, eu querendo me alimentar, querendo comer alguma coisa. Eu não podia me alimentar de nada, eu não podia comer absolutamente nada. Eu não poderia. A minha alimentação era só soro e aquela fome. Eu com aquela fome muito agoniada. Então foram 4 dias sem beber água e sem comer nada. A minha água era o soro. E a enfermeira, não, mas vai aliviar a sede. Você tá tomando soro, vai aliviar aquela sede. Pegava, molhava um algodãozinho, passava aqui em mim, ó. Um algodãozinho molhado.
E a minha alimentação era só soro, 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 soro. Então foi 4 dias sem beber água e sem comer nada. Minha alimentação era só soro. Eu tava tomando sangue e tomando soro. Eu não podia beber água e não podia comer nada. No meu terceiro dia na UTI, como eu tenho uma sinusite alérgica, sou alérgica a ar-condicionado. Eu tava na UTI, aquela sala fria, gelada, cheia de ar-condicionado lá. Eu gripei, fiquei com uma gripe muito forte mesmo. Tive um problemazinho respiratório na minha respiração. Eu tava muito ofegante, eu gripei. Eu fiquei com muito catarro por conta da friagem do ar-condicionado, que eu sou alérgica, eu tenho sinusite. Então eu gripei, criei uma tosse muito forte, tive um problema respiratório, passei uma noite inteira sem conseguir dormir. E os médicos me ajeitando, me dando remédio, ajeitava de um lado, ajeitava do outro. E eu sem conseguir dormir. Tiraram o aparelho que eu tava entubada, colocaram o outro em mim. E eu com a tosse, eu com muito catarro, cheia de catarro, minha gente, com muita tosse. E a minha barriga ponteada, né? Eu queria tossir, tinha que segurar a barriga. Eu chorava de dor, minha gente, eu chorava de dor. Era um desespero muito grande, porque uma cesariana, né? A gente toda ponteada ali, então tem que ter aquele cuidado para não estourar os pontos, para não quebrar os pontos, é aquele processo todo. E daí foi uma noite bem difícil, sem respirar, e daí, minha gente, eu só achava que eu não ia resistir. Na minha cabeça ali, no meu pensamento ali, eu dizia assim: Jesus, me tira desse sofrimento. Me tira desse sofrimento, porque eu não vou resistir. Eu não vou resistir, não. Eu não vou resistir, não. E daí, minha gente, aquela tosse, aquela gripe. E eu querendo espirrar, e eu tossindo muito, e eu toda entubada, e eu querendo espirrar. E eu tirava o aparelho da boca, né, que eu tava tomando uma medicação. E a enfermeira chegava, brigava comigo: não pode tirar não, você não pode mexer não. E eu tirava, e ela vinha lá, botava, e era aquela agonia, aquela agitação. Quando foi com as horas mais tarde, chegou o médico, fez um raio-x, tirou, eu acho que é raio-x que fala, minha gente, dessa parte aqui minha, ó. Fez um raio-x dessa parte minha e acusou que eu tava com água no pulmão. E daí foi mais tratamento, daí foi mais medicação. E daí eu continuei entubada, com acesso aqui no braço, um acesso aqui, outro acesso aqui para tomar medicação. Fui mais furada ainda, tomei mais remédio ainda. E aí, minha gente, eu tava com água no pulmão, por isso que eu tava tossindo muito. Eu tava com muito catarro mesmo. Isso aí já era, se eu não me engano, e era no 4º dia da UTI. E daí, quando eu ia ter alta da UTI, que eu fui tomando as medicações, fui melhorando, eu tive mais uma complicação. E daí eu acabei passando 5 dias na UTI. 5 dias na UTI. Quando foi no 5º dia que eu tava na UTI, quando foi 4 horas da tarde, foi que eu tive alta e fui para uma salinha ao lado, mas não foi fácil, foi bem difícil. Eu não podia levantar para tomar banho. Sabe como era meu banho, minha gente? Sabe como era meu banho? Eu com a vontade de, eu via as outras pacientes ao lado levantar, tomar um banho de chuveiro. Sabe como era meu banho, minha gente? As enfermeiras pegavam algodão, molhavam um pedaço de algodão do tamanho de um pano. Pegava o algodão, molhava aquele pedação de algodão bem grandão e dava banho em mim, em cima da cama. Elas me davam banho em cima da cama. Eu não podia levantar de maneira nenhuma. Pegava o algodão desse tamanho, ó, e dava banho em mim em cima da cama. Quando foi, meu banho era com algodão molhado em cima da cama. Minha água, pegava o algodãozinho e molhava, só que eu não podia tomar água.
Eu não me alimentava de nada. De nada. Quando foi no quinto dia. Quando foi no quinto dia que eu tive alta da UTI, com todas as complicações que eu tinha passado. Quando foi no quinto dia que eu fui me levantar da cama, eu não tinha forças, minha gente, para ficar em pé. Eu não tinha forças, eu tive que fazer até um exercíciozinho. A enfermeira pegou um copo com água e um canudo para mim fazer exercício na minha respiração. Então, do primeiro dia até o quinto dia na UTI, a enfermeira me entregava um copinho pela manhã com um canudo para me fazer exercício, para puxar minha respiração e soltar, porque eu fiquei muito ofegante, fiquei com muito catarro. Além da parada cardíaca que eu tive um problemazinho respiratório. Agora eu não tô lembrada para me explicar para vocês, mas eu só sei que eu fiquei com água no pulmão. E eu tomei muita medicação, tomei muito soro, tomei muito sangue. E no quinto dia foi que eu vim me levantar da cama, mas eu passei 4 dias deitada numa cama de UTI, toda entubada, cheia de aparelho, sem me alimentar e sem beber água. Minha água era um algodãozinho assim. Meu alimento era só soro, não podia me alimentar de nada. Meu banho era banho de gato, minha gente. Pegava um algodão, molhava e dava banho em mim em cima da cama. Elas me levantavam e me deixavam sentada na cama, porque nem eu tinha força sobre o meu próprio corpo para me manter sentada ou em pé. Elas me sentavam e me seguravam, porque eu arriava para o lado. Se me soltasse, eu caía da cama, eu arriava para o lado. Então, até o quinto dia, eu fiz um exercício com um copo d'água e um canudo para minha respiração. Eu mal conseguia falar direito, minha gente. Eu falava muito pouco. E era um sofrimento que eu achava que eu não ia resistir, minha gente. Eu achava que eu não ia resistir. E quando foi no quinto dia, foi que eu me levantei da cama, as enfermeiras me segurando ao meu redor, todo mundo me segurando ali, mandando eu andar, mandando eu caminhar. Eu não conseguia. Celular tocando, mas bora prosseguir o vídeo. Eu não conseguia caminhar direito, eu não tinha força nas pernas, eu tava toda entrevada. Parecia que eu tinha passado muito tempo ali, 1 ano, 2 anos deitada numa cama. Parecia que eu tava em coma, eu não lembrava de muita coisa. Quando eu fiz a segunda cirurgia lá, que eu me acordei na UTI no dia seguinte, eu não lembrava de nada. Eu não sabia quem era eu não sabia como era meu nome, eu não sabia nem o que eu estava fazendo ali, minha gente. Foi uma situação terrível e eu não desejo isso pra ninguém, minha gente. Eu não desejo isso pra ninguém. Eu não desejo isso pra ninguém. Porque foi muito aterrorizante para mim, foi muito doloroso, foi muito assustador para mim. Tinha uma enfermeira, um amor de pessoa, e tinha outra muito bruta, muito ignorante, falava comigo com muita ignorância. Então, minha gente, o que mais doía em mim naquele momento ali, eu tava muito triste. Eu tinha acabado de perder minha filha. E tinha uma enfermeira que me tratava com muita grosseria, gritava comigo, falava comigo alto, falava comigo com muita ignorância. Outra coisa também, minha gente, para fazer as necessidades, eu não levantava não, viu? Eu tava de fralda geriátrica, fralda descartável. Eles colocavam em mim e vinha trocar por conta do sangramento. Da segunda cirurgia que eu fiz lá. Aí eles vinham olhar, o médico vinha me analisar. Todo dia de manhã eu era furada, examinada. E quando foi no quinto dia, minha gente, foi que eu tive alta. Eram umas 4 horas da tarde, se eu não me engane. Foi o dia, minha gente, foi um dia que eu me ajoelhei. Eu fiquei de joelhos. Obrigada, Senhor, muito obrigada. Eu agradeci a Deus com muita fé, com muita força. Obrigada, meu Pai, por eu estar aqui. Muito obrigada. Com a segunda cirurgia que eu fiz, que eu tava na UTI, o médico chegou pra mim e disse assim: Rayane, a gente tá fazendo tudo o que pode. Se o sangramento do seu útero não diminuir, não parar, a gente vai ter que tirar seu útero. E aí eu, meio inconsciente, né? Mas sempre vinha os médicos conversar comigo, falar comigo.
E daí, minha gente, quando o médico chegou e falou isso pra mim, isso aí foi no segundo dia que eu tava na UTI. Quando o médico veio conversar comigo, meu mundo desabou, porque eu pensei, se tirar meu útero, eu não vou poder ser mãe, eu não vou poder mais engravidar, eu não vou ter mais filho, né? Me bateu aquele desespero, mas depois eu me acalmei e disse, Senhor, o que tiver de ser, vai ser. O que for da tua vontade, Pai, vai ser. Eu te entrego minha vida. Eu deitada numa cama de UTI ali, toda entubada, cheia de aparelho, mas eu fazia as minhas orações. Pai, o que for da tua vontade vai ser, Senhor. Se for da tua vontade, vai ser. O que tiver de ser, vai ser. Eu te entrego a minha vida nas tuas mãos. E o que tiver de ser, será. A minha vida está em tuas mãos, Senhor. E o que tiver de ser, vai ser. O que tiver de ser, será. Quando eu tive alta no 5º dia, eu mal conseguia ficar em pé, eu estava muito fraquinha, eu estava muito tonta, porque eu passei 4 dias sem me alimentar, só tomando soro, e 4 dias deitada também, não é brincadeira, né? Eles me deixavam sentada e depois me deitavam, eu não tinha nem controle sobre o meu próprio corpo, eu não tinha. Então, quando eu tive alta no 5º dia, eu fui para uma salinha ao lado assim, para depois ter a alta, ser liberada para casa, né? E aí, minha gente, foi a parte que mais me doeu, foi a parte mais dolorosa de toda essa história. A parte mais dolorosa para mim, a parte que mais me doeu foi quando eu fui pro quartinho, né? Que fica lá para depois o médico ir avaliando e dar alta. Tinha umas mãezinhas assim, no quarto ao lado que eu tava, tinha umas mãezinhas com seus bebezinhos ali, né? Tinha umas mãezinhas com seus bebezinhos, com seus nenenzinhos, e daí, minha gente, eu olhei assim, mas deu uma tristeza tão grande no meu coração, naquela hora ali, naquele momento ali. Eu olhei assim, né, e deu aquela dor, sabe, minha gente? Porque eu via que aquelas mãezinhas iam para casa com seus filhos. E eu não ia levar minha filha para casa junto comigo. Ela não ia para casa junto comigo. Então, minha gente, eu chorava muito, minha gente. Eu chorava muito. Só de olhar. E tinha uma mãezinha do meu lado que ela tinha um nenenzinho. E eu cheguei perto, toquei. Até pegar no colo eu peguei, minha gente. Foi muito doloroso pra mim ver aquelas mãezinhas ali com seus filhos ali se ajeitando pra levar pra casa. E eu não ia levar a minha pra casa. Eu não ia levar a minha pra casa, eu não tava com a minha. Enquanto eu tava lá no IMIP, no hospital, na UTI e tal, o pai das meninas cuidou do velório da neném aqui em Caruaru. Ele cuidou e resolveu tudo. E outra coisa que me doeu muito também, minha gente, é que eu tomei anestesia geral. Eu tava muito nervosa, eu tava muito assustada e eu tava muito desesperada e eu não tive a oportunidade de me despedir da minha filha. Eu não tive a oportunidade de pegar ela no colo, olhar assim pra ela, dar um cheirinho nela, mesmo que ela tivesse sem vida. Mas eu queria ter tido essa oportunidade que eu não tive. Eu não tive a oportunidade de me despedir da minha filha. Eu tomei anestesia geral, eles me doparam. E daí quando eu acordei, ela não tava mais comigo, ela não tava entre mim mais, ela já tava em outro lugar. Eles tinham levado ela para outro cantinho. Mas eu queria ter me despedido dela, eu queria ter dado um cheirinho nela, ter pegado na mãozinha dela, e eu não tive essa oportunidade nem de ver o rostinho dela. Eu não tive essa oportunidade.
O pai dela, né, Givanildo, ele teve a oportunidade, só que foi diferente. Enrolaram ela num paninho e mostraram pra ele, disseram que ele não podia abrir o pano para ver o rosto dela, mas enrolaram num paninho e mostraram para ele. Ele ainda teve essa oportunidade, não como a gente queria, que a gente queria ver o rostinho, né? Mas mostraram para ele dessa forma. E eu tava num estado, minha gente, tão sério que não me permitiram ver. Mas isso também foi muito doloroso para mim. E voltando lá no Recife, né? Aqui em Caruaru, ele tratou do velório, das coisinhas dela, ele resolveu tudo. Eu tava lá no IMIP, né, com a irmã minha. Eu tive uma experiência horrível lá no hospital. Horrível, horrível. Tinha uma enfermeira que me tratava muito bem, já outras era muito grossa, muito ignorante. Então, eu já tava num momento muito triste, muito doloroso pra mim. E eu achei que foi muita falta de empatia naquele momento ali. Então, minha gente, quando eu tava na salinha, no quartinho, eu já tava bem melhor, né, da água no pulmão, da gripe que eu tive, só que eu tava com uma tosse horrível, minha gente, uma tosse muito forte, por conta que eu sou alérgica, eu tenho sinusite, então canto que tem ar-condicionado, eu já pego uma gripe, um resfriado, começo a tossir. E eu tava com uma tosse, minha gente, com uma tosse muito forte. E daí eu tava louca, minha gente, doida, doida pra voltar pra casa. Eu tava muito agoniada, muito angustiada. Eu ligava pro pai das meninas, chorando, desesperada, pedindo a Deus todos os dias que o médico me liberasse. E como o meu caso, ele foi muito sério, eu ainda passei de 2 a 3 dias ainda no quartinho lá, em observação. O médico estava me observando para ver se me mandava para casa ou se eu piorasse, eu voltava para UTI, alguma coisa do tipo assim, né? Eu fiquei em observação, mas a parte mais dolorosa para mim foi essa parte que eu não tive a oportunidade de ver o rostinho da minha filha, nem de tocar nela, mesmo sem vida. Eu não tive a oportunidade de me despedir. E lá, quando eu vi aquelas mãezinhas com seus nenenzinhos levando para casa, se arrumando para ir para casa, eu me caía no choro, no desespero. Eu ficava desesperada porque eu via que as mãezinhas ali iam levar seus filhinhos para casa, seus neném para casa, e eu não tava com a minha. E naquele momento ali, eu só desejava a minha filha naquele momento ali. E após eu passar 4 dias deitada, toda entubada, cheia de medicamentos, cheia de soro, eu ficava muito impaciente para voltar para casa, então eu ficava andando os corredores do hospital todinho ali, devagarzinho, segurando a barriga. O médico tinha pedido também para me encaminhar, até porque eu passei 4 dias deitada, toda entubada. Então eu caminhava devagarzinho pelos corredores ali, fazia uma leve caminhadazinha para desentrevar as pernas. E logo depois eu voltei, né, para casa. Eu morava com o pai das meninas, com a parte da família dele lá. Outra coisa que me doeu também, minha gente, foi eu ver uma pessoa rindo e debochando de todo o meu sofrimento. Então eu tava passando por um momento muito difícil ali. E naquele momento ali eu vi uma pessoa rindo, quando eu cheguei em casa rindo pelas minhas costas e debochando do meu sofrimento, do acontecido, do que aconteceu comigo. E hoje eu posso dizer para vocês, hoje eu posso abrir a minha boca e dizer para vocês que eu dei a volta por cima. Eu aqui dei a volta por cima. Quando eu tava lá no hospital, o médico olhou para mim e disse assim, ó, o médico olhou para mim e disse assim, se você tentar engravidar de novo, você pode perder sua vida ou a criança nascer com sequela ou algo do tipo. Eu olhei assim, eu digo, não, eu tenho fé e eu acredito em Deus que Ele ainda vai me dar meu bebê milagre, meu neném milagre, eu ainda vou ter meu nenenzinho, eu ainda vou ter minha filha, eu ainda vou ter, Deus ainda vai me dar um filho um dia. E nada do que Ele está dizendo não vai acontecer, não. Eu tenho uma fé inabalável. E quando a gente tem fé em Deus, quando a gente acredita em Deus, quando a gente tem aquela fé, nada nos abala.
nada nos abala. Eu tinha 14 anos, eu estava perto de completar o quê? 15 anos. Quando foi com um ano depois, minha gente, eu engravidei de Vitória. Com um ano depois, eu engravidei de Vitória. Então, assim, a minha gravidez de Vitória foi uma gravidez muito planejada e muito esperada. Então, assim, nada para Deus é impossível, né? O homem da terra diz uma coisa, mas Deus, né? Os planos de Deus são totalmente diferentes. Então, assim, se eu passei por tudo isso, e hoje eu tô aqui contando a história, é porque Deus tem planos maiores que esses na minha vida. Deus tem o melhor para mim. Deus tem planos nas nossas vidas. Deus tem propósito na minha vida. Deus tem propósito na tua vida. E quem riu de mim? Quem debochou de mim? Quem riu de mim? Quem achou bonito ali o que aconteceu comigo ali, naquele momento ali, naquela situação, hoje não vive uma vida com nem a minha. Porque tudo que a gente planta, toda a maldade que a gente semeia nesse mundo, a gente colhe. A gente planta hoje e amanhã a gente colhe. Então a gente tem que ter muito cuidado quando a gente semeia a maldade pro próximo. Quando a gente ri de uma coisa que acontece com o próximo, a gente tem que ter muito cuidado. Muito cuidado. Então, essa parte que a pessoa riu e achou bom do acontecido ali, minha gente, não foi pessoas estranhas, não. Foi pessoas que tinham, o mesmo da minha filha, viu? O mesmo, o mesmo sangue. Então, minha gente, isso que eu vivi é algo muito doloroso. Não é fácil chegar aqui e contar para vocês sem derramar uma lágrima, não. Não é fácil, não, chegar aqui e contar para vocês com aquela frieza, não, minha gente. Eu sei o que eu passei para mim estar aqui hoje, para mim ter minhas princesas hoje. Deus é tão maravilhoso e fiel na minha vida, que Ele me deu logo 3. Eu sei que um filho não substitui o lugar do outro, mas ameniza aquela dor que tá dentro da gente, ameniza aquela dor que tá dentro da gente. E hoje eu tô aqui feliz da vida com as minhas princesas, com o amor da minha vida, com as minhas filhas. Hoje eu tô aqui. Eu sou uma mulher muito batalhadeira e muito vitoriosa, e tudo que eu quero, eu não desisto. Eu sempre fui muito teimosa. Não vai dar certo. Não, eu vou conseguir. Eu vou chegar lá. E aonde eu quero chegar, eu chego. E quem riu de mim? Não teve um final feliz com nem esse, não. Então, quando a gente semeia a maldade pro próximo, deseja o mal, se revira tudo pra cima. Se revira tudo pra cima. A gente não pode desejar o mal, nem rir do que acontece com o outro, não. Porque hoje eu posso rir de você, debochar de você, desejar o mal para você. Amanhã eu posso estar numa situação pior do que você. Então, quando a gente deseja o mal do próximo, se revira para cima da gente, a gente tem que ter muito cuidado com o que a gente fala, com o que a gente diz e com o que a gente faz. Então, quando a gente planta, a gente colhe. Demore muito, demore pouco, seja hoje, seja amanhã, mas uma hora ou outra a gente vai colher. Então, meus amores, esse foi o meu relato de uma experiência muito delicada, muito sofrida. Faz tempo, faz. Hoje ainda dói. Eu fico triste, eu me emociono, porque é algo que me marcou. Me marcou muito, como também me serviu de aprendizado. E Deus tem um propósito na minha vida. Porque o que eu passei ali, daquela parada cardíaca que eu sofri ali, eu poderia não ter tornado. E se eu não tornasse, se eu não voltasse, hoje eu não estava aqui contando essa história para vocês. Então Deus tem planos para minha vida, como também tem para a sua. E quando alguém te desejar o mal, te querer viver na pior, entrega a Deus. Não tem coisa melhor que Deus não resolva.
na nossa vida, na tua vida. Tudo que Deus bota a mão é abençoado. E é sobre isso, meus amores. Tudo que tem a mão de Deus, tudo que tem a proteção de Deus, o meu protetor sempre está comigo, me protegendo de toda a maldade desse mundo. Tudo que tem a mão de Deus, tudo que tem Deus ali. Dá certo? E tô aqui feliz da vida, dei a volta por cima. Hoje tenho as minhas filhas, que são a razão da minha vida, as minhas princesas, são tudo que eu mais amo nessa vida, meu bem mais precioso. E é aquilo, né? Quem pensa que vai me derrubar, vai não. Tudo que eu passei, tudo que eu vivi, só serviu para me fortalecer cada vez mais. Então, quem pensa que me derruba, derruba não. Eu posso cair quantas vezes for necessário, mas quem tem a proteção de Deus e tem um santo protetor se levanta. Então, eu posso cair quantas vezes for necessário, mas eu me levanto. E quando eu me levanto é de uma vez. Então é isso, meus amores. Um cheiro. Até o próximo vídeo. Tchau!